Olá pessoal, vamos mais a uma aula de fenômeno de transporte. Nós estamos na aula número 8. Eu dividi essa aula em 3 partes, então hoje vai ser a parte número 1, parte 1. A gente vai usar como referência só para essa aula, tá? Para as outras aulas a gente usou outras referências. Para essa aula a gente vai utilizar o livro de Introdução à Mecânica dos Fluidos, da 8ª edição, do Robert Fox, ok? E esse aqui é a capa do livro, um livro de uma edição anterior, tá? Vocês vão achar ele por aí, né? Então, vamos para frente. A gente vai começar falando de equações básicas na forma integral para volume de controle hoje, ok? Só um instante, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá gravando, tá ok, beleza. Ok. Bom, o índice, só para mostrar o que a gente vai ver nessa aula, hoje basicamente a gente vai ver a parte do teorema de transporte de Reynolds. Ok? Teorema de transporte de Reynolds. Talvez a gente consiga ver a parte de conservação de massa. Tá? Então, as duas partes da aula de hoje seriam referentes a essas duas partes aqui. Beleza? Então, o que nós vamos fazer primeiramente vai ser encontrar uma equação, certo? Que vai representar uma taxa de variação de uma propriedade. Nós vamos definir o que são propriedades extensivas e intensivas para um sistema. Nós queremos encontrar uma equação que mostre como é a taxa de variação de uma propriedade extensiva para um certo sistema. Então nós queremos encontrar isso aqui, e essa equação que vai fornecer para a gente uma lei importante para a gente resolver alguns problemas. Só que para chegar nisso, tá? Antes nós vamos discutir nós vamos avaliar, né, umas leis básicas da física, tá? As leis que a gente vai discutir aqui são 4, tá? É a lei da conservação da massa. Aqui, primeiramente, a gente vai não discutir a própria lei da conservação da massa. Nós vamos definir algumas propriedades da massa. Nós vamos falar rapidinho da lei de Newton. Nós vamos falar do princípio da quantidade de movimento. Por enquanto, nós não vamos entrar na parte de quantidade de movimento angular, então a gente vai ficar só com quantidade de movimento. E nós vamos dar uma pincelada na primeira e na segunda lei da termodinâmica. Ok? Em relação à parte de variação de massa no tempo, certo? Lá na frente a gente vai entrar na parte de conservação de massa. Aqui é um adendo, né, sobre a parte da variação de massa num sistema. Então, se eu tenho um sistema que contém uma massa que é fechada, uma massa constante, né, esse sistema tem uma massa constante, se eu verificar, né, que a variação da massa em relação ao tempo, se eu quiser obter essa relação, tá? Eu sei que como m é uma constante, a derivada de uma constante, no caso aqui para esse sistema, né, a derivada da taxa de variação de massa no tempo vai ser 0, beleza? E se eu quiser saber toda a quantidade de massa, somar a quantidade de massa desse sistema, basta eu pegar, por exemplo, um pedacinho dele, certo? Que eu vou chamar de dm, e vou integrar, vou somar todos esses pedacinhos desse sistema. E aí eu vou encontrar a massa do meu sistema. Eu posso dividir essa massa, né? Eu sei que a massa, a densidade desse corpo, né? Se eu pegar um pedacinho dele, né?
Se eu dividir pelo volume, isso aqui é a densidade da massa desse sistema. Então eu posso substituir aqui o dm por ρdV. Esse V aqui cortado dele, nessa anotação do livro, tá? Que aparece aqui, ó, aparece aqui, é volume, tá? A gente pode escrever como V também, tá? Não precisa colocar cortado aqui. Ele colocou esse cortado para diferenciar a grandeza, né? Tá? Então a soma das massas, toda a massa desse sistema pode ser representado como a integral da soma de todas as massinhas que eu vou somando para chegar nessa massa final, certo? Então essa é a parte de massa que a gente queria discutir inicialmente. Depois a gente vai discutir agora a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, ela pode ser descrita relacionando quantidade de movimento linear, por exemplo. Então, se eu tenho um sistema, eu tenho várias forças atuando nesse sistema, tá? Então, eu tenho um sistema, tenho várias forças atuando nele. F2, F3. A força resultante sobre esse sistema, que eu vou chamar de F grande, né? Ela é o quê? Ela é a variação da quantidade de momento no tempo para aquele sistema. Então, essa aqui é a segunda lei de Newton, só que escrevendo de outra forma, né? Relacionando com quantidade de movimento. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a quantidade de movimento desse sistema que eu estou trabalhando, basta eu fazer uma integração da quantidade de movimento desse sistema. Então, a quantidade de movimento, se vocês lembrarem lá da física, né, é velocidade vezes massa. Só que aqui a gente está trabalhando com integração, então eu tenho que pegar um pedacinho desse sistema, pego uma massinha, né, e relaciono uma certa velocidade com essa massinha. Então, multiplicando os dois aqui, ó, e integrando tudo isso, né, eu vou ter uma quantidade de movimento final para aquele sistema. Ok? Novamente, eu posso abrir aqui a massinha, né, em ρdV, certo? Mas isso não vai mudar o fato de que eu estou somando todas as quantidades de movimento daquele sistema para obter a quantidade de movimento total do meu sistema. Já em relação à primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica, a gente diz que ela funciona da seguinte forma, né? Eu forneço calor para o meu sistema, tá? Forneço calor para o meu sistema. Esse sistema ele aumenta a energia interna e parte da energia que é fornecida em calor, ela gera trabalho. Eu posso representar isso, né, por essa equaçãozinha, certo? Só que eu posso representar a primeira lei da termodinâmica de uma outra maneira, né? Eu posso indicar que eu forneço uma taxa de calor, então eu vou representar aqui, ao invés de Q, né, eu vou colocar um Q ponto, que é uma taxa de calor que eu forneço para o sistema. Essa taxa de calor que eu forneço, ela pode gerar um trabalho, certo? E parte vai ser responsável, o sistema vai armazenar uma quantidade de energia, numa certa taxa de energia aqui, ó, certo? Só que assim, o calor ele pode estar saindo também, certo? Ou ele pode estar recebendo trabalho, tá? E aí a taxa de energia pode subir ou descer, né? Aí, por isso a gente coloca sinais aqui, a gente deixa um sinal de menos aqui, tá? Eu poderia colocar simplesmente que a taxa de calor, ela é a quantidade de energia que o sistema vai absorver, né? E o trabalho que vai ser gerado lá na frente, tá? Ou eu posso representar com o trabalho desse lado da equação. Aí a indicação do sinal de mais e menos aqui, tá, pessoal, vai depender do trabalho, se ele está entrando ou está saindo do sistema. Agora, se eu quiser saber a quantidade de energia total, certo? A quantidade de energia total que esse sistema absorveu, eu posso fazer uma integração de toda a energia que está associada àquele sistema. Essa energia, só fazer um adendo aqui, né? Se eu tenho uma quantidade de energia
total do meu sistema e dividir isso aqui pela massa, eu vou ter uma energia que a gente fala energia específica, muito utilizada na termodinâmica. E é essa energia que eu vou estar colocando aqui, ó, tá? Quando eu coloco essa energia aqui, eu divido pela massinha, né, do sistema, então para ela ser igual à energia do sistema, eu preciso multiplicar esse dm aqui, tá vendo? Ó? Porque ela vai acabar cortando com esse dm aqui e se tornando a própria energia uma igualdade. Então a integral dessas duas grandezas aqui, né, vai me fornecer a energia do sistema total. Novamente eu posso abrir o dm em ρdV, certo? É uma outra abordagem aí. Mas então eu posso representar a lei da primeira lei da termodinâmica com essa equaçãozinha aqui simples, tá? E aí, só para mostrar a parte da energia E, a energia E do sistema, ela é a energia interna, né? Ela é igual à soma da energia interna mais a energia relacionada à parte cinética do sistema mais a parte relacionada à energia potencial do sistema. Beleza? Então, a energia E, certo? Que é Ezão sobre dm, né? Que a gente viu ali, ela é essa equaçãozinha aqui. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai guardar no bolso e a gente vai estar revendo ela lá na terceira parte, tá? Na terceira parte das nossas aulas aqui. Beleza. A segunda lei da termodinâmica, tá? Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho uma quantidade de calor, tá? Que aqui eu vou indicar por essa variação de calor, tá? Como se fosse uma taxa, tá? Então eu tenho uma quantidade de calor, que é variável, né? E ela é transferida para um sistema, certo? Esse sistema, inicialmente, ele está numa temperatura T, certo? Então, eu fixo aqui uma temperatura T, que eu estou fornecendo uma quantidade de calor para esse sistema. Se eu dividir as duas grandezas, tá? Eu vou ter uma grandeza chamada de entropia. Tá? Como ela está variando, então a variação de entropia deste lado, né? E aí, essa variação de entropia ela vai ter que ser maior ou igual a essa divisão aqui, certo? Se a gente falar em termos de taxa, tá? Então eu posso substituir esse valor aqui de variação, eu coloco um Q ponto aqui para indicar que é taxa. Divido isso pela temperatura, certo? Então a variação, como a gente está falando de taxa, né? Então eu vou variar a entropia em relação ao tempo. Isso para o meu sistema, certo? Então essa daqui seria a taxa de variação de entropia do sistema. Agora, se eu precisar determinar a entropia total do meu sistema, o que eu faço? Eu vou somar a entropia específica, né, multiplicada pela quantidade de massa do meu sistema, e vou obter a entropia do meu sistema total. Ok? Então isso aqui seria a parte de entropia, referente à segunda lei da termodinâmica. Ok, agora a gente vai passar. Então nós definimos aqui atrás, né, só para resumir, nós definimos algumas características da massa de um sistema, definimos a quantidade de movimento associada a um sistema, definimos a primeira lei da termodinâmica associada a um sistema, definimos a taxa aí de variação de energia, né, relacionada à primeira lei da termodinâmica para um sistema, e relacionamos também, mostramos a segunda lei da termodinâmica. Ok? Todas essas partes nós vamos usar na terceira parte da aula, tá? Que será gravada aí futuramente. Ok. Então, nós temos aqui uma formulação para volume de controle, tá? Uma formulação para volume de controle, é isso que a gente vai ver. E a gente pretende, né, determinar uma expressão geral que converta uma equação de taxa para um sistema, certo? É aquele dn dt sobre o sistema que eu falei lá na frente, que nós vamos determinar
É isso que a gente quer determinar. Qual seria uma equação que revela qual que é a taxa de transferência de uma grandeza n, tá? Em relação ao tempo. Isso em cima de um volume de controle que nós vamos determinar. Tá? Se o sistema tem um certo volume, tá? Eu vou determinar um volume de controle e vou encontrar essa taxa de variação para esse volume de controle. Ok, então, primeiro a gente vai definir quem é essa grandeza n. Essa grandeza n, ela é como se fosse um ator. Ela assume várias caras. Então, por exemplo, ela vai representar todas as grandezas físicas numa variável n. Então, por exemplo, o n pode ser a massa do meu sistema, o n pode ser a quantidade de movimento do meu sistema, o n pode ser a quantidade de movimento angular do meu sistema, o n pode ser a energia do meu sistema, ou pode ser a entropia do meu sistema. E o n é uma propriedade extensiva. A gente vai definir o que é a propriedade extensiva, né? Só que, em contrapartida a esse n, nós temos o eta, que é uma propriedade intensiva, certo? Por que nós estamos relacionando esses dois, né? Nós sabemos que uma propriedade extensiva, que é o n, se eu dividir essa propriedade extensiva por uma massa, eu vou obter uma propriedade intensiva, tá? Que é o nosso eta. Então eles estão relacionados, estão vendo? Ó? Eles estão relacionados por uma grandeza, aí, no caso a massa. Então, por exemplo, a propriedade intensiva, pessoal, ela vai independer do tamanho da amostra. Então, se eu tenho uma amostra aqui, ó, tá, um sistema, não importa o tamanho da amostra, certo? Isso aqui não importa. Onde eu posso aplicar esse tipo de propriedade? A propriedade está definida em temperaturas, em densidade, por exemplo. Não importa o tamanho da amostra, certo? E isso está relacionado à densidade e temperatura. Já a propriedade extensiva vai depender do tamanho da minha amostra. Então, veja, massa, por exemplo, tá? Uma massinha, um volume, certo? Então, são propriedades extensivas. Então, lembre do seguinte, ó, extensiva, lembra a palavra extensão. Extensão, lembra tamanho. Então, depende do tamanho da amostra, tá certo? Ok. Então, vamos para frente aí. Então, se eu tiver, por exemplo, a nossa grandeza n, certo? Que pode ser massa, pode ser momento angular, energia ou entropia. Se eu quiser saber para o meu sistema qual é a propriedade n, né, da grandeza aí de todo esse sistema, o que eu faço? Eu vou integrar a propriedade intensiva multiplicada pela massinha. Porque a propriedade extensiva ela tem uma relação com a intensiva, uma razão inversa da massa aí, ok? Ok? Então, por exemplo, se no meu sistema, tá, eu estou avaliando a massa, então no lugar da massa aqui, ó, no lugar do n, perdão, eu coloco a massa mzão, certo? Desse lado eu mantenho o nosso eta. Só que veja, a massa que eu estou avaliando do sistema, ela é m. Tá? A gente sabe que a propriedade extensiva ela é dividida por mzinho, né, igual a eta. Só que a massa nossa, mzinho, é a própria massa do corpo. Então eu vou ter aqui m por m. m por m vai dar 1. Então quando o n nosso, que é a nossa grandeza, for m, o nosso eta vai valer exatamente 1. Certo? Então, aqui ó, é como se ele fosse, ele vale 1. Certo? Então aqui é 1. Ó. Beleza? Então essa observação que a gente está fazendo aqui, ó, poderia ser para qualquer outra grandeza. Né? Se eu tivesse, como eu falei, energia, se o n fosse energia, tá? Então aqui vai ficar dividido por m, né, o dm, né? E aqui a energia específica E. Então aqui seria E, e aqui seria, agora seria um Ezinho, ó, tá vendo?
Beleza? Ok, se n fosse p agora, momento linear, então eta seria v, certo? Usando a nossa relação aqui, né, ó, se o n fosse p, certo? Eu divido pela massa, né? Quanto que seria eta? Como eu sei que a quantidade de movimento é m vezes v, então eu divido aqui, né? Divido aqui, então eta seria v. Então por isso que eta, na nossa relação, né, vale v. Tá? É importante, quando a gente discute essa equação, é importante sempre a gente usar essa relação, ó, que a grandeza extensiva, ela é dividido pela massa, né, do sistema, é igual ao eta, essa relação, e a gente obtém essas grandezas aqui, ó. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai selecionar uma porção arbitrária de um fluido, tá? Então tem um fluido passando aqui, ele está numa certa coordenada, tá? Tá fixa no espaço, e a gente vai circundar ele com um volume de controle, certo? Tá aqui as linhas de corrente, tá aqui o volume de controle. E aí, após um certo intervalo de tempo, tá? Um certo intervalo de tempo, então ele estava no tempo t0, pegamos um volume de controle aqui e cercamos uma quantidade de fluido ali no escoamento. Após um intervalo de tempo, o sistema vai se movimentar, como está essa figura aqui, ó, esse movimento. E aí ele modifica a forma, tá, que eu tinha circundado. Aí ele vai subdividir, a gente pode subdividir, né, as partes que foram movidas no fluido em 3 regiões. Então, sub-região 1, sub-região 2, sub-região 3, devido a o tempo que passou e o volume ter se deslocado no tempo. E aí, se a gente for discutir a taxa de variação da grandeza n no intervalo de tempo estipulado, nós caímos que essa taxa de variação ela é o limite da grandeza n, né, nesse sistema, no intervalo t0 mais t, menos a grandeza no intervalo t0. Isso dividido pelo tempo, quando o limite tende a zero. Essa prova, tá? O que eu fiz? Eu vou deixar para vocês no final do capítulo, tá? Ela está lá no apêndice desse texto que eu vou passar, dessa aula que eu vou passar para vocês. E aí o livro do Fox, ele faz toda essa prova bonitinha para vocês. Tá? Esse não é o objetivo do nosso curso aqui, a gente não quer fazer essa prova matemática. Então quem se interessar, vai lá no final, tá? No apêndice e estuda essa parte de prova de limite e tal, para chegar na equação que a gente está querendo chegar. E aí, depois de todas as avaliações matemáticas, tá, de limite que foram feitas, a gente chega nesta equação, que é a equação que a gente obtém na taxa de variação dessa grandeza n, aplicada nesse volume de controle, certo? E essa equação é a equação que nós estávamos procurando, que é o teorema de transporte de Reynolds. Essa equação aqui. Ok? Nós vamos definir cada partezinha dela. Uma observação que a gente tem que fazer é a seguinte. Não sei se vocês estão observando na equação aqui, ó, que existe um produto escalar aqui. Produto escalar. Beleza? Que é a velocidade vezes um vetorzinho de área. Tá? Isso a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente está trabalhando com volume de controle, tá? Tem um volume de controle aqui, ó. E esse volume de controle tem uma superfície de controle. É uma superfície. Nós vamos assumir que sempre vai ter um vetor saindo da superfície de controle para fora. Tá? Ele não vai para dentro, tá, pessoal? A gente vai sempre assumir para fora. Então a área, o vetorzinho área, sobre a superfície de controle, do volume de controle, vai sempre sair externo ao volume de controle, certo? Então esse é o vetorzinho. Acontece que vai sempre ter fluido entrando ou saindo
da minha superfície de controle. Se o fluido estiver saindo, a velocidade do fluido vai ser indicada para fora, que é V. Só que entre V e a área existe um ângulo alfa aqui, ó. E esse ângulo vai ser responsável em fazer parte do produto escalar entre o vetorzinho de área e o vetorzinho de velocidade. Então, a velocidade e o produto escalar com o vetorzinho de área, se a gente avaliar só o valor do módulo ou da intensidade do produto escalar, nós vamos ter a velocidade V, certo? Vezes o valor da área naquele ponto da superfície de controle. Só que o produto escalar entre os dois, né, se tem um ângulo, é o módulo, né, dos dois, do VDA, e vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Isso se tiver um ângulo entre os dois, né, os dois vetores. Porém, se eu tenho uma superfície de controle como aqui, tá? E aí o vetorzinho de área sempre apontando para fora, externo ao volume de controle, e o fluido está saindo, ele está saindo do volume de controle. Vocês estão vendo aqui, ele está saindo. O que acontece com o vetor área e o vetor V? Os dois têm o mesmo sentido para fora. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter aqui que a multiplicação do módulo dos dois vai ser sempre positiva. Então, V, produto escalar, vetorzinho de área, vai dar VDA mais, ok? Se o fluido estiver entrando na superfície de controle, então vai ficar menos VDA, beleza? Então, isso é uma coisa que você precisa observar quando for usar essa parte do produto escalar. Porque se der um sinal contrário, a sua equação, o resultado do que você está determinando pode dar errado. Ok? Então, isso é um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Vamos avaliar agora as partes do teorema de transporte de Reynolds, tá? Que é a interpretação física do teorema. Então, dN dt, pessoal, para um sistema vai ser a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema N. E aí, N, como a gente falou, né, pode ser massa, pode ser momento angular, pode ser energia, tá? Pode ser entropia. Aí vai depender do que eu estou avaliando. A segunda parte aqui, ó, essa parte, ela vai ser, como vocês estão vendo que é uma derivada, né, no tempo, então ela é uma taxa de variação no tempo. Do que? Isso aqui é da quantidade da propriedade N dentro do volume de controle, que é indicada por essa integral, ó. Isso aqui é uma quantidade da propriedade N dentro do volume de controle. Beleza? Eu posso dizer que essa parte integral ela é um cálculo do valor instantâneo de N dentro do volume de controle. Ok? E aí, as partes que a gente tem aqui, né? Então, N, esse eta para a gente, como a gente falou lá atrás, é uma propriedade intensiva, certo? Então, ela é o valor da propriedade extensiva dividido pela massa. Rho dV é o próprio elemento de massa, né? Contido no volume de controle. E essa quantidade, ó, é a quantidade total da propriedade extensiva N, dentro do nosso volume de controle. A última parte da equação, que é esta daqui, ó, tá? Ela vai ser o fluxo total da propriedade geral N. Tá? O fluxo ele vai passar por uma fronteira que é a nossa superfície de controle. Se eu estipulei um volume de controle, a superfície do volume de controle eu vou indicar por SC. E esse fluxo vai estar cruzando essa superfície. E aí, se a gente avaliar só as partes dentro da integral, né, essa parte aqui, ó, ela é a massa do fluido que escoa através do elemento de área dA, na unidade de tempo. Já essa parte aqui, ó, ela é a taxa de escoamento da propriedade extensiva através dessa área dA, que eu estipulei. Ok? Uma observação que a gente faz, né, 2 pontos importantes aí, é que a velocidade V nessa equação, que aparece aqui, ó,
ela é medida em relação sempre ao volume de controle. E para a gente desenvolver a equação, a gente considerou volumes de controle que estejam fixos, né, em relação às coordenadas x, y e z. Beleza? Por isso, a gente considera também que dentro do volume de controle, a gente tem que ter a avaliação que a gente faz com um observador fixo dentro do volume de controle. Ok, então aqui a gente obteve a equação do teorema de transporte de Reynolds, que a gente precisa para resolver os exercícios. E a partir dele agora a gente vai determinar outras equações. Uma delas é a conservação de massa, certo? Então, vamos supor que a gente tem um sistema e esse sistema tem uma massa que não é modificada, ela é constante. Portanto, se eu derivar a massa no tempo, eu vou obter zero. O teorema de transporte de Reynolds, que a gente determinou agora, é esta equaçãozinha, certo? Se eu quiser trabalhar com a massa, né, então eu vou substituir a nossa grandeza n pela massa. Só que a gente sabe que a grandeza n ela é a grandeza eta dividido pela massa, certo? Como eu substituí o n pela massa, então aqui eu vou obter n é a massa e a massinha m do meu sistema é o próprio mzão. Então o nosso eta vale 1. Tá? Então se eu substituir o n por m, o nosso eta vale 1. Ok? E aí a equação do teorema de transporte de Reynolds fica de que forma? Ela fica dessa forma aqui, ó. Então m aqui, onde tinha a eta não tem mais nada, né? Tá vendo? Ó, não tem mais nada aqui. Que aí fica esta equação. Só que, como eu estou trabalhando com um sistema de massa fixa, e eu quero a taxa de variação da massa agora, né? A gente viu que a derivada da massa pelo tempo é zero. Então, esse lado da equação, ele fica igual a zero. Então, toda essa parte aqui, ó, tá? Ela vai para zero. E aí eu caio na formulação para volume de controle da conservação da massa, ou a equação de continuidade, que a gente viu lá atrás, só que agora ela é válida para volume de controle. Então essa é uma outra equação que nós devemos guardar. Então, até o momento, vocês têm duas equações para colocarem no seu formulário. Uma delas é essa. Vou colocar aqui, ó, o teorema de transporte de Reynolds, né? Essa daqui, ó, beleza? E a outra é essa daqui, que é a equação de continuidade para volume de controle. Ok? Então, essas duas equações você pode adicionar no seu formulário. Você vai usar sempre. Uma outra forma da gente entender, né, a conservação de massa é que se a gente separar cada lado da equação, né, mandar esse termo aqui para o outro lado, né, vai ficar negativo. Então, eu sei que esse termo da equação da continuidade é que a taxa de aumento de massa no volume de controle é igual a menos a taxa líquida de massa para dentro do volume de controle. Ok? Agora a gente vai avaliar a equação de continuidade para casos especiais. Ok? Então vamos supor que eu tenho um volume de controle. Vou indicar aqui certinho o volume de controle para o meu sistema. E esse volume de controle ele é não deformável. Ele é fixo, beleza? Então o volume dele vai ser sempre constante. Não tem como variar o volume dele nesse nosso caso. E aí a conservação de massa ou equação de continuidade, se a gente adotar que o escoamento é incompressível, ele é incompressível, a densidade vai ser constante. Beleza? E aí eu vou pegar a equação da conservação de massa, que a gente determinou ali atrás, certo? Como eu sei que ρ é constante, o ρ que estava aqui, ó, ele passa para fora, ó. Aqui, ó. Estava aqui e passa para fora, certo? E aí eu vou dividir tudo por ρ aqui, certo? Dividindo,
certo? Todas as partes da equação eu vou ficar só com essas partes aqui, ó. Beleza? Sendo que a integral de volume de controle de TV é o próprio volume, certo? Então aqui, ó, essa parte eu vou substituir por volume aqui, ó. Beleza? Então por isso que fica dV dt, volume. Essa parte, a densidade saiu fora, né? Então eu fico só com essa integral. Só que veja, pessoal, quando eu derivo no tempo uma grandeza que é constante, no caso o volume é constante, isso aqui é igual a zero. É igual a zero. Então eu só vou ficar com essa parte da equação, ó, que é exatamente isso. Certo? Isso aqui, eu estou integrando esse produto escalar por uma situação contínua, né? De continuidade. Então eu pego um pedacinho de área aqui da superfície e integro isso daqui para a superfície e obtenho toda a superfície de controle. Tá, eu sei, por exemplo, quanto de fluido está entrando ou saindo aqui, passando pela área do volume de controle, né? Que DA é um pedacinho dessa área, tá? E aí está passando aqui, ó, nessa nossa arinha, está passando fluido com uma velocidade V. Então, se eu integrar toda essa área do volume de controle na superfície de controle, eu vou ter que esse produto escalar, essa integral vai ser igual a zero. Agora, se eu tivesse, por exemplo, pontos discretos aqui, tá? Então eu tenho uma arinha aqui, e não é uma coisa contínua, tá? Como no caso da integral. Eu posso utilizar essa equação aqui, ó, que é uma soma, um somatório, né, da superfície de controle V escalar A igual a zero, tá? Para casos discretos, aqui caso contínuo. Só que para utilizar essa equação, o escoamento tem que ser incompressível. Beleza? Senão eu não consigo chegar nessa situação. E aí nós podemos definir também a taxa ou fluxo de volume. Então, se eu pegar essa integral aqui, ela é igual à vazão em volume ou taxa de fluxo de volume. Então, se eu quiser calcular a vazão, eu posso usar essa equação. Se eu dividir o valor de Q por A, eu tenho o módulo da velocidade média do fluido que escoa aí pela área do meu volume de controle. Agora, se a gente avaliar escoamentos compressíveis, né, e permanente com volume de controle fixo, vamos pegar a primeira parte aqui, tá, que é só escoamento permanente. Então, eu vou só analisar a parte de escoamento permanente. O que é o escoamento permanente? Então, nenhuma propriedade do fluido vai variar com o tempo. Então, por exemplo, na nossa equação da conservação da massa, que a gente determinou aqui, eu sei que essa parte é a massa. Só que com essa propriedade não varia no tempo, ela é sempre, tudo isso aqui é constante. Tá? Que eu estou avaliando um escoamento permanente, então toda essa parte é constante. Então, se eu variar em relação ao tempo, ela vai ter que ser nula. Se essa parte é nula, então eu vou ficar com essa parte igual a zero. Tá? Só que aí eu sei que todas as propriedades do fluido não variam com o tempo. A densidade, por exemplo, do fluido, como é um fluido único, né, está escoando, ela é constante, ela pode sair fora aqui da integral. E aí eu vou ficar com esse termo, né? SC VdA igual a zero. Se a densidade, se o fluido for incompressível, nesse caso, ela vai acabar saindo da integral e eu acabo chegando nisso. Beleza? Agora, se o escoamento for compressível e a densidade variar, eu mantenho a densidade aqui, beleza? E aí eu chego nessa relação. Essa relação vale para escoamento permanente, porém o fluido é compressível. Então, como ele é compressível, a densidade ela pode variar dentro do fluido. Então, eu tenho que manter a densidade dentro da integral. Se o fluido for incompressível, a densidade ela é constante. Então,
a densidade cai fora da integral, beleza? Ela vai acabar sendo dividida aqui por zero, né? Ela vai ficar sendo essa equação que vai reger o sistema. Então, você tem que tomar muito cuidado com o caso que você está avaliando. Se ele é um escoamento permanente, se ele é um escoamento permanente e compressível, ou se ele é um escoamento permanente e incompressível. Porque as equações vão ser modificadas. Para escoamento permanente e compressível, a densidade não sai daqui de dentro e é essa equação que vai reger o sistema. Se ele é permanente e incompressível, eu uso essa equação. E para finalizar a nossa aula, a gente vai ver esse exemplo aqui. Então, vamos considerar um sisteminha como esse. Eu tenho um escoamento que é permanente, ele já diz aqui logo de cara, tá? Que é escoamento permanente, e temos água no escoamento. Nós temos uma junção de tubos, vocês estão vendo a junção dos tubos aqui, ó, certo? As áreas das seções são área 1, que é 0,2 metro quadrado, ele dá essa área da seção aqui, tá? Então seria um tubo aqui, tem a área de seção desse tubo aqui, tá? Que é 0,2 metros quadrados para a área 1. A área 3 é 0,15, beleza? Para essa área aqui, ó. E a área 2 também nós temos. Aí o fluido, ele diz que vaza para fora do tubo através desse orifício 4. Ó. Tem um furo ali. Ele está vazando. Ele diz que a vazão é dada também, que é de 0,1 metros cúbicos por segundo. A vazão aqui é fornecida. Ele diz que as velocidades médias em 1 e 3, ele fornece que é 5 metros por segundo, a velocidade aqui. E a velocidade, aqui em 3 é 12 e em 1 é 5. Veja, ó, ele colocou uma seta que nessa superfície aqui, tá, dentro dessa junção, ele está entrando. E aqui ele está saindo. Beleza? Aí ele pergunta, determine a velocidade de escoamento na seção 2. Na seção 2, você não sabe se o fluido está entrando ou está saindo. Então aqui a gente ainda vai ver o que nós vamos fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever os dados do problema. Então você está resolvendo lá o seu problema, pessoal, sempre coloca os dados separadinho. Ó. Então colocamos os dados aqui. Área 1, área 2, área 3. Velocidade 1, velocidade 3. E a densidade da água é 999 kg por metro cúbico. A vazão em volume aqui, no furo 4, é 0,1 metro cúbico por segundo, beleza? Tem um ângulo aqui, tá? Não sei se vocês viram, que é θ 30 graus, em relação a essa normal, né? A horizontal. Aí aqui nós vamos determinar a velocidade na seção 2, aqui, ó. Nós vamos determinar a velocidade aqui. Então esses são os dados do problema. Qual que é a solução? Então, primeira coisa que você vai fazer, tá? Antes de fazer qualquer tipo de conta, é estipular o seu volume de controle no problema. Então, você vai estipular o volume de controle na forma da geometria que você achar melhor. Aqui, você pode observar que o volume de controle dele, ele não fez curvas aqui, tá vendo? Ele fez um volume de controle praticamente linear, reto, tá? E acompanhou o sentido da estrutura física do nosso problema, né? Beleza? Ah, eu poderia colocar um volume de controle bem na saída aqui, ó, da junção? Pode, você pode pôr. Ah, eu poderia colocar aqui dentro, tá? Não faria muita diferença pra gente, só para avaliar, né? Tá? Eu poderia ter pego aqui. Mas você sempre procura pegar todas as saídas, onde está entrando e saindo água. Tá? Eu não poderia pegar um volume de controle, tá, que ignorasse essa saída, por exemplo, para mim não faz sentido, tá? Ou um volume de controle que ignorasse essa saída também não faz sentido para mim. Eu tenho que pegar todas as saídas que estão funcionando. Ok. Feito isso, pessoal, então, caso você vai resolver o seu exercício, então, você escreve primeiro os dados
no papel, lá no caderno. Depois, você faz o desenhinho no caderno, tem que fazer um desenho do esquema e apontar onde está o volume de controle. Então está aqui, ó, volume de controle. Você faz o desenho, tá? O esboço, coloca a superfície de controle e indica para quem está avaliando o problema. Depois você vai colocar no caderno as hipóteses. Quais hipóteses você vai seguir? Primeiro, é a que ele disse, que é o escoamento é permanente. Segundo, você vai avaliar se o escoamento pode ser ou não incompressível. Praticamente essa hipótese você vai ter que avaliar mesmo que o problema não dê. Então sempre avalie se ele pode ser incompressível ou não. Como dentro do escoamento, ele não falou nada, ele fala só que tem água escoando aqui dentro, certo? Ele não diz que tem variação de densidade aqui dentro da água, tá? Então você pode supor que a densidade aqui dentro da água vai permanecer a mesma. Se isso acontecer, certo? A densidade for a mesma, então o escoamento para a gente é incompressível. A densidade é constante. Beleza? E por último, as propriedades em cada seção por onde a água passa aqui, ó, ela passa por essa seção, por essa e por essa. As propriedades têm que ser uniformes, não pode ter variação de propriedade naquela seção que você fez o corte ali, por onde está entrando ou saindo a água. Beleza? Agora, nós vamos escrever a equação da conservação da massa, né, ou a equação de continuidade, na forma que a gente propôs para volume de controle. Beleza? Eu recomendo que você comece a fazer o exercício e já escreva ela depois das hipóteses. Aí o que você vai avaliar? Você vai avaliar agora as hipóteses em cima dela. Beleza? Então tá, vamos avaliar. Ele diz o que ele diz, né? O escoamento, a gente já viu que é permanente, certo? As propriedades do fluido se permanecem constantes ao longo do tempo. E o escoamento é incompressível. Se o escoamento é incompressível, a densidade é constante. Se a densidade é constante, eu posso tirar ela daqui e jogar ela aqui para fora. Os dois, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Então a densidade vai acabar saindo da equação, vou ficar só com esse termo. Só que, veja, no nosso esqueminha aqui, tá? A gente falou que o escoamento é permanente, certo? E a gente sabe que o volume aqui, ó, dentro do meu volume de controle, ele vai permanecer o mesmo. Eu sei que a água sai, mas aqui dentro o volume permanece o mesmo. Não vai ter essa variação de volume aqui dentro, do volume que eu pus, tá? Volume de controle. Então, esse volume é constante. Então, derivada do volume em relação ao tempo é zero. Então eu vou ficar com essa equação aqui na forma integral, beleza? Como eu já sei que eu tenho aqui uma entrada e 3 saídas, eu tenho 4 áreas de vazão. Então eu posso escrever essa equação em relação a um somatório, porque eu vou trabalhar com 4 áreas de vazão. Se eu tivesse infinitas áreas de vazão, eu manteria a integral, tá? Mas você tem a opção, você pode manter e trabalhar com essa integral ao invés de passar para essa parte aqui, tá? Como a gente tem 4 áreas de vazão, eu posso trabalhar com um somatório aqui. Então, daqui eu posso escrever o somatório em vez da integral, tá? Mas eu recomendo você trabalhar só com integral. Fica mais, não sei, fica mais fácil, tá? E aí eu vou ter essa equação no final das contas para eu trabalhar. Então, como que ficaria, tá, pessoal? Então, ó, se eu tenho aqui a integral, tá, de VdA ao longo da superfície de controle, eu vou dividir e vou estudar cada parte separada. Então, por exemplo, essa integral ela vai ser igual a uma integral da superfície. Como eu estou trabalhando com essa parte aqui, ó, do volume de controle, aqui tem uma área, então aqui é a superfície 1. Então a integral da superfície 1 é igual,
integral em relação a quem, né? A velocidade que está entrando aqui. A velocidade que entra aqui é quem? É V1 escalar D, só que a área que está saindo do volume de controle é sempre para fora, tá? É dA1. Beleza? Então vem aqui e marco dA1. Aqui e aqui. Mais a integral da superfície 2. Aqui, pessoal, nós vamos colocar o seguinte. Nós não sabemos se o fluido está entrando ou está saindo. Então, eu vou utilizar como hipótese que o fluido está saindo. Tá? Lá no final, se eu achar uma velocidade que é negativa ou positiva, eu vou saber que o fluido, se a velocidade é negativa, o fluido, na verdade, está entrando. Se ela é positiva, a hipótese que eu fiz está correta, quer dizer que o fluido está saindo aqui da região. Beleza? Então, isso vai servir de indicação para a gente. Então, você tem que fazer uma hipótese quando você não sabe se o fluido está saindo ou entrando. E aí você vê a resposta final e confirma, volta e confirma aqui. Então, eu vou assumir que o fluido está saindo em 2. Então, na superfície 2, que é essa superfície aqui, ó, de área do volume de controle que você pegou, ela é a velocidade que está saindo ali, escalar com a área 2, beleza? Fechou essa parte, vamos para a terceira, a superfície 3, V escalar 3, beleza. E a vazão em 4? A vazão em 4, pessoal, isso daqui que a gente está mostrando, ó, já é a vazão. Então, a vazão em 1, vazão em 2, vazão em 3. Só que aqui a vazão em 4 ele deu no problema, então não preciso escrever integral para ela. Vim aqui e coloco 4, ó. Beleza? Então isso aqui eu escrevi na forma integral, pessoal. Se eu tivesse escrito, por exemplo, nessa forma, então vamos supor, eu tinha escrito essa equação que vai reger o meu problema. Aí em seguida eu já escreveria essa somatória aqui, beleza? Ó, V A igual a 0, aí eu viria fazendo um somatório, tá? Então aqui ficaria nosso volume, né? Então V1, como aqui eu estou colocando, o valor dos módulos, né? Então vai ficar V1 vezes a área A1, tá? Só que aí eu preciso analisar o seguinte, tá? Então, antes de começar essa parte, eu vou só finalizar aqui. Então, só um instante. Então, aqui, ó, a integral ficou essas partes aqui, tá certo? Beleza? Feita a integral aqui, tá? Feita a integral aqui, você vai transformar isso aqui em módulo, tá? Então, V1 produto escalar dA, no caso aqui, ó, como a gente está pegando a área de V1, certo? A área de V1 só tem velocidade 1 entrando aqui. Então, a velocidade 1 é praticamente constante, né? Ok? E V escalar de A1 é V1. O V1 sai da integral, no caso aqui, né? V1 de A1 cosseno do ângulo entre os dois, tá? Como o ângulo entre os dois aqui, ó, a área está para lá, dA, e a velocidade está para cá, V1, tá? O ângulo entre eles, ó, é de 180, beleza? Entrando aqui, saindo aqui, isso, 180, tá? Você vai pegar daqui para lá. Só uma coisa que eu não estou observando aqui, deixa eu ver. É isso mesmo, isso, o ângulo entre eles, ó, então se você pegar um ponto aqui na arinha, certo? Então você vai pôr a velocidade para cá e a área está saindo, então o ângulo entre eles é 180. Então quando eu escrever isso aqui na integral, ó, tá? Então eu vou abrir a integral aqui, vai ficar cosseno de 180 graus, e aqui é a integral de S1, beleza? Só que o V, ele é constante, pessoal, porque só está entrando velocidade aqui. Então ele sai da integral. Então vai ficar V1 integral, cosseno de 180 vai ficar menos aqui, tá?
menos 1, tá? E aí fica DA1, da superfície 1. Só que quem que é isso aqui? É a própria área A1, beleza? Então, tudo isso vai ficar igual a menos V1 A1, que é a nossa resolução da integral. Então, essa integral, pessoal, basta você pegar o valor do V1, multiplicar pela área que está da sua superfície, e como eles estão em sentidos contrários, você só põe o sinal. Por isso, nesse caso, tá, fica mais fácil você trabalhar com isso. Ó. Então, você escreve essa equação aqui, e aí você abre ela nesses termos aqui. Ó. Tá? Para cada junção, você vai ter que trabalhar as partes. Beleza? Então, no caderno, então, você escreveu essa equaçãozinha, e agora vamos dividir em partes, tá? Então, a primeira junção aqui, ó, junção 1. Se o fluido está entrando e a área está sempre saindo do volume, então ela vai ficar negativa aqui na frente e multiplica V1 a 1. Se o fluido, para o 2 agora, se o fluido está saindo e a área está saindo aqui também, mesmo sentido, então fica mais V2 a 2. Para a área 3, para a junção 3, o fluido está saindo e a área saindo. Mesmo sentido, mais multiplica os dois separados. E a última aqui, a vazão 4, a gente tem, não precisa fazer isso aqui. Tá? Não precisa. Daí, após escrever essa equação, escrevo a equação vetorial, passo para a equação dos módulos. Está aqui. Beleza? É isso que a gente quer. Agora eu vou isolar só o V2 aqui, ó. Isolo o V2 porque é o que eu quero determinar aqui. Isolo o V2. Beleza? E aí eu observo que eu tenho todos os dados da equação. Tenho V1, tenho A1, V3, A3, A2 e a vazão. Tá? Tenho todos os dados. Ó. Só substituo os dados e tenho o valor da minha velocidade aqui. Veja que ela deu negativa, pessoal. Significa o quê? Que o sentido que eu tinha determinado para baixo, na verdade, está ao contrário. Então, está entrando fluido aqui, não está saindo. Beleza? Então, aí na prova, quando vocês forem fazer, você vai colocar assim, ó, o fluido está entrando na junção 2 e não está saindo conforme a hipótese proposta inicialmente. Beleza? Ok, pessoal, então a gente finaliza essa aula, primeira parte, tá? Primeiro exercício aí. E estudem, tá? E aproveitem a aula aí para fazer a lista de exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Então até a próxima, até a parte 2 lá, a gente se vê na próxima. Até mais.